Essa semana nós tivemos a terceira edição de Potência de 10. Chegamos na metade da nova saga dos X-Men nos quadrinhos e eu confesso que eu fui pego de surpresa. Não tava esperando o que aconteceu no final dessa revista, mas continuo amando o que o Jonathan Hickman tá fazendo com os mutantes nos quadrinhos. Se você não tá acompanhando os X-Men nos quadrinhos, nós já fizemos um vídeo explicando tudo o que tá acontecendo com os personagens, então é só clicar no card que tá aparecendo na tela. A edição dessa semana começou mostrando um sacerdote no Templo da Concordância que basicamente explica pra gente como nessa realidade, 100 anos no futuro, a sociedade dos humanos e das máquinas se fundiu pra lutar contra os mutantes. E é isso que o Nimrod representa, ele é o ápice dessa união, uma máquina perfeita que caça os mutantes implacavelmente e tá sempre evoluindo para se tornar uma ameaça cada vez maior. Nisso, parte do grupo da resistência mutante do asteroide K invade a igreja, o que chama a atenção da Karima, a Sentinela Ômega. Se você não se lembra ou não conhece a Karima, ela foi criada nos quadrinhos na época em que o Chris Claremont comandava as histórias dos X-Men em 2000. A personagem foi apresentada como uma policial que foi utilizada na Operação Tolerância Zero sem saber, uma agente adormecida criada com nanotecnologia do futuro e programada para eliminar qualquer mutante. Nos quadrinhos já aconteceu de tudo com a Karima, ela já foi destruída, já foi reconstruída, já encontrou sua redenção e lutou ao lado dos X-Men, já lutou junto com o Magneto contra os X-Men, então não tem como saber exatamente de que lado ela tá. Aliás, não tinha como saber, porque agora o Jonathan Hickman estabeleceu que a Karima foi criada como a Sentinela Ômega para eliminar os mutantes e continuou assim até 100 anos no futuro, que é a realidade que a gente está acompanhando em X elevado a 2 no Potências de 10. Então essa invasão no templo chama a atenção da Karima, que tenta alertar o Nimrod. Só que o próprio vilão acha essa invasão muito estranha. Ele mesmo diz, mas não faz sentido esse ataque dos mutantes aos humanos, porque eles sempre tentaram libertar a humanidade do meu controle. Então não faz sentido esse ataque. A gente percebe aí que na verdade essa luta, essa guerra que existe dos mutantes contra a humanidade pode ser uma guerra dos mutantes contra as máquinas controlando a humanidade. Provavelmente em algum momento os humanos ficaram com medo desse crescimento mutante, dos mutantes tomarem o mundo, dos mutantes se assumirem como a espécie dominante do planeta e criaram as máquinas para combater esse avanço dos mutantes. Pode ser que nesse meio tempo as máquinas tenham se revoltado aí, assumido o controle da humanidade e na verdade o que a gente tem é uma guerra entre mutantes e máquinas que controlam a humanidade. O que faz até mais sentido, porque os X-Men principalmente sempre lutaram pela convivência entre as duas espécies. Não faz sentido a gente apresentar uma história em que os mutantes simplesmente decidiram que vão eliminar a humanidade e se tornar a espécie dominante do planeta. Então quando você atribui essa hostilidade da guerra humana, esse lado humano às máquinas, né, a falha humana às máquinas, você minimiza um pouco disso, apesar de que ainda foram os humanos que criaram as máquinas. Enfim, a Karima decide confrontar os mutantes no templo por conta própria e nós vemos que parte do grupo da resistência mutante está realizando uma incursão ao quartel-general do Nimrod. Então essa invasão ao templo é só uma distração para fazer com que a Karima e os outros sentinelas se desloquem até o templo, fiquem distantes da base do Nimrod, o que abre possibilidade para que ela seja invadida mais facilmente. Nesse momento nós também descobrimos que esse Krakoa que a gente está vendo é na verdade uma simbiose entre o Krakoa original e o Cifra. Então o que deve ter acontecido é que o Krakoa, né, como a gente conheceu, como foi apresentado ali no começo de Dinastia X, foi destruído pela humanidade, pelas máquinas, e o que restou dele se uniu ao Cifra para formar esse novo mutante e os mutantes conseguirem ter acesso ainda aos portais do Krakoa. Esse Krakoa não é uma quimera, ele não foi criado lá nas bases de Marte durante os procedimentos do Senhor Sinistro como foram o Cardinal e a Rasputin. Ele é realmente uma união entre dois mutantes que provavelmente por conta própria, que provavelmente por vontade própria foram lá e se uniram para formar um novo mutante que na verdade é a união de dois.
Mas o Nimrod aparece e nós percebemos como ele realmente é uma ameaça gigantesca. Logo de cara ele derrete o Wolverine praticamente ali, que foge pelo Krakoa enquanto o Apocalipse tenta ganhar tempo. E nós percebemos como, por mais que o Apocalipse seja um mutante poderoso, o Nimrod tá só brincando com ele ali, tá só se divertindo. Todas as vezes que o Nimrod usou seus poderes até agora, ele simplesmente deu um ataque ali que dizimava os seus inimigos instantaneamente. Então agora ele tem a possibilidade de brincar um pouco mais. E aí ele consegue usar ataques diferentes, ele consegue brincar um pouco mais. A gente percebe que é só isso que tá acontecendo. E isso traz à tona de volta aqueles traços de personalidade que a gente já tinha comentado na review anterior. Como ele é ao mesmo tempo infantil, como ele tem esses traços de criança praticando bullying, de criança mimada, mas ao mesmo tempo ele é megalomaníaco, ele é sádico, ele é violento. E a gente consegue perceber isso nos movimentos, nas expressões do personagem. Mas enquanto isso, lá no templo, nós descobrimos que o Cardinal consumiu uma semente do Apocalipse para conseguir superar essa sua programação pacifista e agir de maneira violenta em nome da causa mutante. Então a gente percebe como os mutantes estão dispostos a sacrificar tudo em prol do plano deles. Também é reforçada essa ideia de que os humanos são forçados a adorar as máquinas, como eles veem as máquinas como novos deuses. Quando a Karima aparece ali com os sentinelas, o sacerdote fala: contemplem, veja os seus deuses chegando. Só que isso é meio que imposto. Logo no começo, quando a gente tem aquela cena do bebê, a gente vê que é uma coisa forçada, como é uma coisa imposta. Então não necessariamente os humanos encontraram nas máquinas esses novos deuses e eles realmente os admiram, mas talvez eles sejam obrigados a ter essa admiração. Afinal de contas, eles estão sendo controlados pelas máquinas. E a gente vê mais uma vez como os mutantes estão dispostos a sacrificar tudo quando a Rasputin tira a máscara do Xorn e basicamente sacrifica todo mundo que estava naquele lugar. Pra quem não conhece, o Xorn é um mutante que tem uma estrela no lugar da cabeça e ele consegue alterar essa estrela da maneira que ele quiser. Inclusive, ele pode se matar simplesmente destruindo a estrela. Como a Rasputin diz ali pra Karima, a estrela do Xorn estava em estado de singularidade. Portanto, naquele momento ela tinha densidade, massa e curvatura espaço-tempo infinitos. Era basicamente como se ele tivesse um buraco negro na cabeça, pronto para destruir tudo o que houvesse pela frente. Que foi o que aconteceu. Nessa hora eu já tava lendo e pensando, cara, os mutantes vão se matar aqui, o Nimrod vai conseguir derrotar o Apocalipse, ele vai atrás do Wolverine. O que é tão importante assim que eles precisam encontrar lá no quartel-general e como eles vão sair dessa situação? Porque a gente imagina, né, como acontecia em Dias de um Futuro Esquecido, que eles iam tentar encontrar uma maneira de evitar que essa realidade acontecesse. Mas como isso ia acontecer, já que o artifício de viagem no tempo ainda não tinha sido apresentado aqui pra gente, introduzido nessa história? É quando nós vemos o Wolverine chegando a uma câmara e despertando ninguém menos que Moira MacTaggert, que pega essas informações, pega todas essas informações do Nimrod sobre a guerra e em seguida é morta pelo Wolverine para ressuscitar em sua 10ª vida e dar início aos acontecimentos que nós estamos presenciando em Dinastia X. E aí eu fiquei, caraca, meu irmão! O que é isso que o Jonathan Hickman tá fazendo, véi? Então a gente percebe que o que tá acontecendo nessa realidade da segunda potência de X, ou seja, 100 anos no futuro, essa realidade em que o Nimrod domina, em que a humanidade se fundiu com as máquinas, é o futuro da 9ª vida da Moira. Enquanto que a gente tá presenciando em Dinastia X, a nação de Krakoa se desenvolvendo, os mutantes oferecendo presentes pra humanidade, tudo isso que a gente tá vendo no presente é a 10ª vida da Moira, depois de tudo que ela já passou, assimilando as informações sobre o futuro, assimilando essa guerra que existiu entre humanos, máquinas e mutantes e o Nimrod. Então não quer dizer que o que a gente tá vendo 100 anos no futuro é o futuro da nação mutante de Dinastia X. Ao contrário, seria o passado, seria uma outra linha do tempo, uma outra vida que a Moira já presenciou e ela coletou todas essas informações justamente para impedir que isso volte a acontecer. Então naquele momento em que o professor Xavier lê a mente dela, ele já leu tudo isso, ele já assimilou inclusive aquelas informações sobre o Nimrod e sobre o que aconteceu nessa última guerra.
Inclusive, quando a gente vê o Ciclope sendo mandado para uma missão nas edições anteriores, talvez já seja até essa missão para destruir essa base que está sendo construída pelos humanos para construir os sentinelas e combater os mutantes. Então a gente já deve ver os mutantes impedindo que essa realidade aconteça, justamente destruindo essas bases criadas pelos humanos, impedindo que as máquinas continuem evoluindo até que assumam o controle da humanidade. E o futuro de 1000 anos, com o bibliotecário, com o robozinho Nimrod, pode ser outra linha do tempo, pode nem ser o futuro dessa linha do tempo de Dinastia X, pode ser a sexta vida que ficou oculta naquela linha do tempo que a gente viu na revista, pode ser qualquer coisa. A gente ainda tá tentando entender em quais tempos estão se passando quais histórias e como o Jonathan Hickman quer contar essa história pra gente. Mas aparentemente esse foi o fim da linha do tempo do X elevado a 2, até porque os mutantes basicamente morreram todos e o próprio Wolverine diz que não tem mais o que salvar naquela realidade. Então eu acho que a gente não deve mais voltar para essa linha do tempo de 100 anos no futuro, ou se a gente voltar para ela, talvez já seja ela modificada pelos eventos que a gente viu acontecendo aqui, deles levando as informações para outra vida e a Moira influenciando no que aconteceu. Acho difícil porque essa foi a 9ª vida da Moira, então acabou ali, né, essa vida dela, pode continuar para os outros mutantes, mas não acho que vai interferir, não vai ser essa questão de uma linha do tempo interferindo na outra. Acho que realmente esse é o fim do que a gente pelo menos vai presenciar que estava acontecendo nessa 9ª vida da Moira, e a partir de agora eles só vão tentar modificar o futuro, essa outra linha do tempo. É complicado porque não é uma linha do tempo propriamente dita, é uma nova vida, como se fosse uma nova realidade, uma nova versão da realidade. Mas e aí, será que eles vão conseguir evitar esse futuro sombrio para os mutantes? Bom, antes da gente terminar essa review, eu queria pontuar mais 3 coisinhas aqui. A primeira delas é que essa história foi um pouco mais curta que as outras que a gente teve, e eu achei isso até bem legal, porque a gente estava tendo histórias de 40 páginas mais ou menos, e essa veio com 30. Mas isso mostra pra gente como o Jonathan Hickman tá contando a história no ritmo que ele acha que ela tem que ser contada, do jeito que a história precisa ser contada para que a gente assimile ela do jeito que a gente precisa. Então não é porque as outras histórias tiveram 40 páginas, a gente já teve 4 revistas antes dessa, não é porque as outras 4 revistas tiveram 40 páginas que ele ia ter que encher linguiça aqui, inventar história, inventar filler, inventar situações no meio dessa história aqui pra ela também ter 40 páginas. Ela tem 30 páginas e ok, ela é mais curta, ela parece mais simples do que as outras e realmente é mais simples, apesar da grande revelação no final, mas ela tem o ritmo dela, ela precisa ser entregue dessa maneira. Então eu gostei bastante dela ter menos páginas justamente por isso, não porque ela foi mais curta eu gostei bastante, mas porque esse é o ritmo que ela precisava ser contada, então ele contou a história no ritmo dela e não ficou se estendendo apenas para alcançar o número mínimo de páginas e vender uma revista com 40 páginas. Segundo, que quando o Wolverine mata a Moira, me lembrou muito aquele momento em que ele mata a Jean quando ela tá sendo dominada pela Força Fênix. Então ele fica matando ela várias vezes, cada vez que ela retorna a Força Fênix tá um pouco mais enfraquecida e o Wolverine continua matando ela até a Jean assumir o controle total do seu corpo. Achei legal também que o Wolverine fica angustiado ali, ele fica com remorso, ele não queria matar a Moira. Ele pede desculpas e fala, bom, eu tô fazendo isso porque o professor me pediu pra fazer, porque o velhote me pediu pra fazer. Me desculpa, aqui não tem mais nada pra ser salvo, então eu vou ter que te matar. E a Moira fala, não tem problema, você não precisa se preocupar, não precisa se desculpar, eu já tenho as informações, eu já tenho o que eu preciso e você tá aqui por isso. É isso que você faz. Remetendo aquele velho lema do Wolverine, de que ele é o melhor no que ele faz, mas o que ele faz não é nada bonito. Então o Wolverine tinha que estar ali pra ser o cara que ia matar a Moira. Eu achei muito legal isso. É um puta de um fanservice, mas é muito bacana, é muito bem colocado. E terceiro, que a gente tem que elogiar as artes dessa revista. Além de ter uma história muito bem escrita, muito bem desenvolvida, as artes enriquecem ainda mais o que está sendo contado, o que está sendo mostrado pra gente. Então nas cenas em que a gente tem as expressões dos personagens, em que a gente tem os movimentos, as cenas de luta, as cenas de batalha, a gente tem painéis muito bonitos, painéis muito bem desenhados, muito detalhados, em que ao mesmo tempo é tudo muito limpo. As coisas são bem detalhadas, mas elas não são cheias de informação. Você consegue entender tudo que está sendo mostrado naquela página de uma maneira muito limpa, muito bonita.
E vale lembrar que o artista é brasileiro, é o R.B. Silva, que já tá aí há muito tempo, já tá envolvido com os X-Men há alguns anos, já desenhou Capitão América, Vingadores, mas agora tá ganhando mais destaque aqui com essa parceria incrível com o Hickman. Tô adorando o que tá acontecendo nas histórias dos X-Men, tô achando maravilhoso e agora tô muito ansioso pra ver como o que aconteceu em Potências de 10 vai impactar na história de Dinastia X. E aí, o que você tá achando das nossas reviews? O que você tá achando dessa história? Comenta aí embaixo e aproveita para seguir a Legião dos Heróis nas nossas redes sociais e me segue lá no Instagram também, @MaidannaLH. É isso, Legionários, e que a força esteja com vocês. Bom, antes da gente terminar a nossa review, eu queria pontuar 3 coisinhas aqui. A primeira delas é que eu esqueci. Basicamente não tem basicamente aqui no texto, horas. Nada a ver, nada a ver. Logo de cara ele praticamente encontra o apocalipse, segundo, carai, de segundo de novo, velho. Dorminada.